19 de novembro do ano de 2011. Mensagem para memorial. Estamos na Assembleia de Deus Pentecostal, resgatando vidas, bairro Ribeira. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma tarde. Estamos no horário de verão, precisamente 6h27, né? Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo 16. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 16. Quantos acharam, diga amém. Falta alguém ainda, hein? Procurar aí, irmãos. Êxodo, segundo livro da Bíblia. A gente se chama Exudo, né? Livro de Exudo. Êxodo 16, versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Versículo 31. Diz assim: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Repita, Maná. Mais uma vez, Maná. Maná. Este era como semente de coentro, né? E o seu sabor como de bolo de mel. Versículo 32 diz assim: Disse Moisés: Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado. Encherás de um homer dele e guardá-lo-á para as vossas gerações, para que o vejam, o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Versículo 34. Como o Senhor tinha me ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. 35. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Agora, São João 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná, repita, maná, no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 49, diz assim: Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. A igreja de Deus glorifica e bate palma para Jesus. Irmãos, maná é a palavra de hoje. Maná significa maná. Essa expressão no hebraico é maná. Muda pouca coisa. O que era o maná? As pessoas sempre falam: rapaz, essa comida é um maná, hein? Que delícia, hein? Vocês têm ideia de que seja maná? Nós vamos estudar o que é o maná. Antes vamos ver o capítulo 16 de Êxodo. Ele foi escrito no ano 1491 a.C. O local é o deserto de Sim. Era uma área deserta perto do Sinai. Já vê isso no versículo 1. Qual é a situação? Israel está murmurando por falta da comida. Vê o versículo 2. O que é que Israel faz? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3. Os filhos de Israel disseram: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar. Por que nos temos trazidos a este deserto
para matar-nos de fome toda essa multidão? Eles falavam assim. Não se assusta não, tá aí. Versículo 8, o que eles falavam? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Quando o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas assim contra o Senhor. Então o que Moisés está dizendo em resumo aqui, irmãos? O povo está caminhando pelo deserto. Se você pegar o capítulo 15 de Êxodo, vai ver que Deus opera dois grandes milagres. Primeiro, abre o mar vermelho. Segundo, eles passam por um lugar chamado Elim, as águas são amargas, Deus manda Moisés deitar uma madeira dentro d'água e as águas ficam doces. Mas o que acontece no capítulo 16? Murmuração. É o que acontece hoje, irmão. Deus manda provisão, hoje, ontem, anteontem, e hoje nós estamos murmurando. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque murmuração é pecado passível de morte. Muito cuidado, irmãos. O que era o maná, irmãos? Em primeiro lugar, o nome maná não foi Deus quem deu. Quem deu foi o povo de Israel. É o que diz o verso 31. Chamou a casa de Israel o nome maná. Então tem coisa que nós damos nome. Por exemplo, o nome pentecostal. Ele não é um nome cristão. Você sabia disso? Você conversar com um batista sobre pentecostalismo, ele fala que vocês estão totalmente errados. Porque pentecostal, no Antigo Testamento, era quem, por exemplo, quem trabalhava no Ceasa. Quem colhia, quem plantava. Não tinha nada a ver com Pentecostes, nem com glória a Deus, nem com nada. O Espírito Santo, quando desce em Atos 2, é porque tinha muita gente fazendo negócio. Então ele falou, é nessa festa que eu vou me manifestar. Então hoje se usa o termo pentecostal. Mas na verdade, os primeiros cristãos, eles eram chamados de cristãos, nazarenos, não eram chamados de pentecostal. Se você voltasse no tempo e falasse com Paulo, eu sou crente pentecostal. Ele fala, você é judeu? Porque Pentecoste é um termo do judaísmo. Então, irmão, tem coisa que nós inventamos e colocamos na obra de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Segunda coisa, ele era uma substância semelhante à escama. É uma coisa fina, irmão, como se fosse a escama. Por exemplo, Deus quando mandava o maná, vou falar bem rápido para vocês. Começava a cair desde noite, aquela geada. De manhã estava tudo espalhado. Israel, quando evaporava a geada, aquela fumaça, aquela serração, ficava um negócio assim, igual uma escama. Que você pega assim, põe na mão, um negócio tipo como uma carne de peixe. Você pega na mão. Aí eles falavam, o que é isso? Deus falava, esse aí é o pão que veio do céu. O Salmo 78, 24 chama aquilo ali de pão dos anjos. Não é verdade? Olha só o que diz o versículo 14, capítulo 16. Diz assim, quando o orvalho secou, sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, como eu falei, igual a escama. Como geada sobre a terra. Entendeu? O que mais diz? O versículo 31 disse que isso aí era chamado de maná, e outra coisa, o gosto dele, ele era como a semente de coentro. Você já viu a semente de coentro? É igualzinho. Redondinho, macio e branco. E o que você acha que Israel fazia com isso? Socava, igual o trigo, igual o fubá, fazia bolo com aquilo. Vamos ver se é isso mesmo? Você pega a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo de número 11 de Números, versículo 23, diz que ele podia ser cozido. O versículo 21 diz que ele caía pelas manhãs. Números 11, no versículo 20, 24, diz que ele podia ser moído. Ou seja, ele parecia muito, irmãos, com trigo, com fubá. Você podia pegar o maná, aquele negocinho redondo, as mulheres botavam no pilão, socavam ele, falavam assim, vamos fazer polenta, vamos fazer pão. Então o maná, irmão, seria o alimento do povo de Israel. Mas o maná
não pode dar a vida eterna. Por que razão Deus mandava o maná no deserto? O povo não podia, irmão, plantar searas, nem vinhas. O povo só podia andar no deserto. O que se planta no deserto? Não se planta nada. Então, por isso, Deus mandou o maná. E Deus, aqui no versículo 35, do capítulo 16, Deus diz assim: comeram os filhos de Israel 40 anos o maná, até que entraram na terra habitada. Quando Moisés escreve isso, ele já está lá na frente. Por isso que ele diz: vocês comeram 40 anos do maná. O que seria o maná hoje? O dicionário PLD diz que o maná representa a provisão necessária de Deus em tempos de necessidade e murmuração. Irmãos, toda vez que você lê os Salmos 104, 105, 106, 78, você vê que Deus ele envia seus milagres no deserto, e entre eles toneladas de maná para matar a fome daquele povo ingrato. E outra coisa, era um povo que conhecia a palavra de Deus. Isso fala para a nossa vida hoje. Às vezes estamos desempregados, mas estamos insatisfeitos. Por quê? Porque nós temos projetos para a nossa vida que não está no tempo ainda deles se realizarem. Temos projetos, mas Deus tem o dele. Eu, por exemplo, sou profissional na área de segurança, na área de logística, na área de revestimento, eu sei produzir tinta, produzir massa, e Deus me deixa só na obra de Deus. Fala, Deus, o que é isso? Tanto curso que eu tenho, o Senhor não me abre porta? E não abre, irmão. Não aparece para nada, nem para carregar cebola na cabeça. Entendeu? Então, Deus, quando tira Moisés de dentro da terra do Egito, Moisés era agrônomo, era engenheiro, era advogado, era juiz. E Deus tira de lá, do meio do faraó, e coloca ele na terra de Midian. E da terra de Midian leva para o deserto. E no meio do deserto, Deus mostra maravilhas para Moisés. Você acha que ele, sendo faraó do Egito, ele viveria os milagres que ele viveu no deserto? Da mesma forma somos nós, irmão. Não vamos viver as bênçãos de Deus se não estivermos totalmente na dependência de Deus. Como é que você vai entender milhões de pessoas andando pelo deserto e dependendo de uma força sobrenatural? É igual você, ué. Desempregado e não falta nada para você. Desempregado e você ainda se veste bem, come bem. Tudo isso é a provisão do maná na nossa vida. Agora, Deus não se agrada, irmão, da murmuração. Porque o maná, muita gente tem um problema com isso, irmão. Ah, Deus está mandando maná, quer dizer que eu estou na bênção. Na verdade, a moça comentou até de um rapaz aqui, que serviu a Deus aqui com vocês. Ele serviu não, ficou embaçando aqui, né? E graças a Deus foi embora. Então essas pessoas, irmão, às vezes eles olham, tem um celular lindo, tem uma casa própria, tem um emprego bom, e ele acha que isso é vida eterna. E não é, irmão. Olha só o que diz o versículo 5. Não, verso 4, de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Outra coisa, deixa eu dizer para vocês. Deus, ele mandava maná para bom e mal. É isso que eu quero dizer. Tem crente aí, irmão, em adultério, em pecado, pregando, fogo caindo. E outra coisa, se aposenta com o salário gordo da igreja, e às vezes você que serve a Deus está no deserto. Agora, quem é que presta mais? Faraó no trono ou Moisés no deserto? Faraó come comida abominável a ídolos, mas Moisés está comendo do maná do céu. Comendo uma coisa, irmão, que ímpio nenhum comeu. Biblicamente, os israelitas maus comeram. Agora, nenhuma outra nação pode comer. É igual a Bíblia Sagrada, irmão. Ninguém pode entender a Bíblia se ele não tiver inspiração de Deus. Atores tentam ler e pregar a Bíblia, mas o que ele consegue é ler o texto, memorizar e dramatizar. Ele fala igual personagem, mas ele não tira lições, porque esse maná aqui, ele é só para nós. Amém? O maná, meus irmãos, o que ele representava? O maná, ele representava o sinal da misericórdia divina. Lermos o capítulo 16, versículo 4, 5 e 6.
de Êxodo diz assim: e acontecerá no 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro o que colhem cada dia. Então disseram a Moisés e a Arão, e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Ou seja, vocês não vão comer mais da panela de carne de Faraó. Você pega o capítulo 11 de Números, eles falam que eles comiam peixe, que eles faziam pescaria. E outra coisa, irmão, no capítulo 11 de Números, eles estavam reclamando até do próprio maná. Ele está falando: já estou cansado desse maná. Eu queria comer uma panelada de peixe com cebola. Será que não tem coisa melhor para mim? Irmão, da mesma forma somos nós na presença de Deus. Não queremos mais a Bíblia como nosso guia. A Bíblia, em alguns momentos da nossa vida, fica amarga. Porque a nossa vida, irmão, já está indo para o mundo. Porque o que nós queremos comer é o que as novelas dão, é o que as músicas mundanas estão dando. As músicas mundanas, se você parar para ouvir, irmão, eles não têm nada que presta. Eles falam de sexo, eles falam: eu quero ver você bebendo quanto eu bebi, eu quero ver você sofrendo, eu não estou nem aí, não estou nem aí, o gelo que você me deu, eu vou tomar ele com Red Bull lá no céu. Irmão, crente que gosta disso, ele está comendo das panelas do Egito. E vou te dizer, tem um monte de versão gospel de música assim. Entra lá no meu canal, você vai ver um monte de jovens da idade dessa moça dançando funk. Assim de crente, assim de crente. Irmão, crente girando a cabeça no chão igual doido. Irmão, isso é obra do inimigo. Nós somos muitas vezes igual a essa geração de Israel, murmurando: queremos do Egito dentro da igreja. Aí, como não canta a música do mundo, traz ritmos do mundo para dentro da igreja. Irmão, eu, quando estudei teologia, um dos meus professores, o pastor Gerson Gouveia, ele disse que dança na Bíblia não é como hoje. A dança de Miriam não é aquela coisa que você vê que as mulheres dançando igual dança do ventre, não. Elas batiam o pandeiro aqui e cantavam: só o Senhor é Deus. Você não via ela se requebrar. Não via. Quando Mical repreende Davi, Davi estava igual um moleque, dançando a arca do Senhor. A arca do Senhor. O original ali é paiso, que quer dizer isso, palhaçada. Então ela falou: toma vergonha de sua cara, Davi. Você é rei, rapaz. Se você pegar o ministério apostólico de Paulo, de Pedro, não tinha dança dentro da igreja. Não tinha. Você pega a patrística, que são 7 primeiros séculos da igreja, não tinha dança. Mas sabe o que acontece hoje? Eles põem dança dentro da igreja. Você vê gente cantando: levanta as mãos para o céu. Aí o irmão pega a irmã aqui: faz um coração pra... e dança, irmão. Forró evangélico. Tem. Isso é panela de carne do Egito dentro da igreja. Temos que comer do maná. Do maná que vem do céu. Amém? Sair dessa palhaçada. É um sinal da misericórdia, verso 22. Pois fez Moisés, aliás, 16, 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeris, para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. O que quer dizer isso, irmão? No sábado eles não poderiam catar o maná. Então Deus fala: cata em dobro. Agora, antes só podia catar uma medida. E todos que catavam mais, Deus falava: coitado, vai apodrecer tudo. Nós temos, irmão, que ser fiel a Deus. A pessoa, quando casa, eu conheci um casal, que quando eles se casaram, só foram voltar 3 semanas depois do casamento, na igreja. Esse maná estava bom, hein? 3 semanas. Tem pessoas que quando ele arruma um emprego, irmão, tão cedo ele não volta para a igreja. Eu conheci um evangelista que era assim: lutou para Deus tirar ele do carrinho de picolé, quando tirou, arrumou um emprego, começou a trabalhar, começou a falhar. No início estava disso, depois não era mais dizimista, nem ofertante, vivia em pecado direto, resultado, foi expulso do lugar onde trabalhava, que falsificou um documento, saiu com a mão na frente e outra atrás. Irmão,
Toma cuidado. Toma cuidado, irmão. A bênção pode virar maldição. Segunda coisa que era o maná. Ele era o símbolo sagrado do Messias. Versículo 33, capítulo 16, diz assim: disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homem, era uma medida, cheio do maná. Pega um vaso de ouro. Você pega Hebreus 9, verso 4, irmão. É um vaso de ouro, um vasinho, ele encher ele de maná. Coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para vossas gerações. É isso que está dizendo aqui. Então, o que 34 diz? Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. O que isso vem a dizer, irmão? Obediência à liderança. E não só isso. O maná hoje representa o próprio Deus provendo em nossa vida, irmão. Tem dia que eu não tenho R$1 para nada. Deus usa pessoas para me abençoar. Pessoas para me ajudar, irmão. Toma aí, ó. Vai comprar seu chocolate. Toma aí, ó. Vai fazer a obra de Deus. Abençoa com oferta. Entendeu, irmão? Porque tem pessoas que Deus tirou ele do serviço material. Eu conheço um evangelista que ele prega ali nos ônibus. Ele ganhava R$5.000 como gerente de um restaurante. Você acha que ele ia querer largar o emprego dele para trabalhar dentro de ônibus, evangelizando? Ele ia continuar. E Deus tirou tudo. Igual o rapaz da casa de recuperação, o pastor Janiel. Deus mandou ele usar o carro dele só para a obra de Deus. Ele ganhava R$2.300 por semana com a van dele. Ele tinha condição de ganhar quase R$10.000 por mês. E Deus mandou, ó, deixa o carro aí. Tá bom? E o carro dele às vezes quebra, porque Deus sabe que ele às vezes vai agregar o carro. Então, irmão, Deus às vezes nos leva para uma caminhada de dificuldade. Ele fala, mas não vai faltar maná. Bom, irmão, tudo na paz? Olha o irmão adventista ali. Era um símbolo sagrado do Messias. Você pega Apocalipse 2,17, você vê que Jesus fala assim: aquele que vencer, eu darei de comer do maná escondido. O que é o maná escondido, irmão? É o próprio Jesus. Você vai experimentar uma nova vida. Porque maná, irmão, se você pegar a figuração da palavra maná, é tudo que é gostoso, é tudo que é aprazível, é tudo que é deleitoso. Imagina, por exemplo, uma terra linda, próspera, isso aí é maná na Bíblia. Entendeu? Então, quando Jesus fala, vou te dar de comer do maná escondido, você vai para o céu. Você vai conhecer coisas fortes, coisas que cientistas não conhecem, que políticos não conhecem, que reis não podem comprar. Você vai ter uma experiência grande comigo. Terceira coisa, era um símbolo de prosperidade coletiva. Êxodo 16, versículo 8 diz assim: isso será quando o Senhor à tarde nos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Que foi a mesma comida que Deus dava para Elias, né? Carne e pão quando ele estava no ribeiro. Olha só. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Enfim, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, irmão. Não ia faltar carne e nem pão para qualquer israelita. Como não ia faltar carne? Deus soprava um vento do oceano, arrastava codornizes, as bichinhas caíam tudo no chão, ele pegava ela, só matava e fazia, cenava ela, não é isso? Aí comia maná e comia a codorniz. Mas ninguém, irmão, ficava sem comer. O maná, ele é um símbolo de prosperidade. Olha o versículo 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois Moisés: esse é o pão do Senhor que vos deu a comer. Versículo 16. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um contará para o que acharem na vossa tenda. Versículo 17 diz: os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Enfim, irmãos, a Bíblia Sagrada está dizendo que o maná
que era jogado, por exemplo, tem uma família de 10 cabeças, era 10 porções. E toda pessoa que tentava pegar mais, ele tinha o maná estragar. Aquilo ali era uma forma de Deus testar também, vamos dizer assim, a servidão da pessoa. Vem cá, esse cara é meu servo, ele vai pegar só o que dá. É igual hoje em dia, irmão. Nós como crentes, quando pedimos bênção a Deus, nós pedimos bênção de 100 mil, de 200 mil, aí Deus olha lá na frente o propósito do camarada. Vê ele de carro, vê ele com um monte de mulher, afastado da igreja, e não quer saber de mais nada. Sabe por que Deus não ouve certas orações, irmão? Que Deus conhece esse coração. Enquanto somos pobres e necessitados, vamos para a igreja, a gente dizima a oferta, mas se Deus aumenta o nosso patamar, a gente esquece de Deus. Vamos agradecer a Deus pelo pouco que temos. O maná, irmão, ele tinha alguns cognomes, ou seja, alguns apelidos. A Bíblia Sagrada, no versículo 4, de Êxodo 16, e o versículo 15, chama ele de pão dos céus. No Salmo 78, 25, chama ele de pão dos anjos. Salmo 105, verso 40 também. Pão dos anjos. Esse era o nome do maná. Agora, ele tinha restrições. Primeiro, a medida, irmão, deveria ser precisa. Eles não poderiam comer demais. É igual tem pessoa, irmão, que lê muita Bíblia, mas ele esquece que ele tem que trabalhar, ele esquece que ele tem que orar, ele esquece que a vida dele não é só encher a mente de intelecto. Ele tem que também jejuar, ele deve ter restrições, medidas na vida dele. Se a pessoa leu a Bíblia meia hora, amém, medita naquilo ali. Não adianta ler tantos capítulos e você não meditar nada. Não adianta. Você vai ler 17 capítulos, não vai absorver nada. Logo quando eu praticava Kung Fu, quando eu praticava arte marcial, quando eu treinava um golpe, por exemplo, eu vou treinar um golpe triplo, eu vou dar um soco assim e outro assim. Então eu vou voltar para a posição de base. E eu vou ficar fazendo aquilo ali horas. Soco direto, outro e outro aqui. Bruce Lee treinava 8 horas por dia. Ele chegava a dar 10 mil vezes um chute. E vou te dizer, ele disse que não tinha medo de alguém que chutasse ele 10 mil vezes. Mas ele tinha medo de alguém que chutasse, alguém que já chutou 10 mil vezes, o mesmo chute, chutar ele uma vez. Então, crente, irmão, pega um texto, medita nele com profundidade, pega uma chave bíblica, pega um dicionário, tenta entender ele. É melhor do que ficar assim. João, Números, Apocalipse, banando a cabeça todinha. Se preocupa com aquilo que Deus quer te mostrar. Não se preocupa com tanta citação bíblica. Se preocupa com a profundidade do que Deus quer te mostrar. Você vê outra coisa, o maná, ele além de ser comido na medida certa, ele não podia ser colhido no sábado. Você vê o versículo 5, versículo 22, versículo 23, 24. Jesus, você vai ver aqui, ó, disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, tanto sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio. Ou seja, quer comer polenta de maná, come polenta de maná. Quer comer frito, frita ele. Quer fazer um bolo dele, faz um bolo dele. Mas no sábado não vai cair maná. Isso fala, irmão, que um dia o crente tem que tirar para se santificar. Tem crente que a vida dele é só pensar em trabalho, só pensar em concluir a casa, se casar. Só tem pensamentos materiais, irmão. Um dia na vida não vai cair maná para você. Provisão financeira. Deus quer que você entenda isso, como Jó. Jó, o maná parou de cair na vida de Jó. E o que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que podemos entender Deus quando não caiu o maná? Em Abacuque, capítulo 3, ele diz assim, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam arrebatadas do curral, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então há tempo na vida do crente, irmão, que não cai maná, não. E que esse bando de televangelista idiota aí, fala, não, irmão, menina,
Filho da vaca dentro da igreja. Isso é mentira. Há um tempo em nossa vida que não cai maná. Você vê um homem como o apóstolo Paulo. Pega o sofrimento dele, 2 Coríntios 11, naufrágio, apanhou 39 chibatadas nas costas. E outra coisa, de azorrague. Você sabe quantas tiras de couro tem um azorrague? Ele tem 8 tiras, irmão. 4 pontas com ossos de carneiro. Os ossos de carneiro, quando batiam nas costas de Paulo, rasgava e o sangue espichava longe. 4 com pontas de chumbo. O chumbo batia na carne, igual Homem-Aranha. Quando puxava, espichava o sangue longe. Ele sabe que nas 10 primeiras, você sentia uma dor terrível. Você chegava a gritar. Quando chegava da 24ª, mais ou menos, você poderia jogar já água assim nas suas costas, e as pessoas já iam ver a água cair. Quando chegava na 38ª, você já tinha feito necessidade nas calças, que você já não teria aguentado mais. Então o evangelho de hoje, se você for ver bem a luz da Bíblia, ele quer comer maná todo dia. Ele não quer um tempo para entender Deus pelas provações. O que eu falei aqui a respeito do pão asmo, da Páscoa. Ninguém quer comer pão asmo, não. E tomar suco de erva amarga. Nós queremos tomar refrigerante e comer boa vontade. Isso é fruto de um evangelho murmurador e capitalista. É o que vemos hoje em dia. O maná, irmãos, ele tinha um paradoxo ligado a Cristo. Só que Cristo é superior ao maná. O maná, ele era uma provisão divina. Não é isso que diz em Êxodo 16? Deus mandava. Só que é o seguinte, não podia sobrar. Em Números 11, versos 7 e 9, você vai ver que era provisão divina. Só que Jesus, ele era o pão eterno da vida. São João 6, versículo 49 a 51. Você vai ver que Jesus fala do maná. Olha, os pais de vocês comeram maná no deserto, eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Vocês vão viver eternamente. Isso colocando um paradoxo, Jesus está falando o seguinte, o que vocês aprenderam no mundo, na religião, no passado, tudo cai por terra diante do Evangelho. É o que eu falei com um católico hoje. Meu irmão, não se preocupe em dizer que você é católico ou evangélico, isso não interessa. Tem um monte de católico evangélico, é mal pagador, bebedor de cerveja, adúltero, mentiroso. Não adianta dizer que é evangélico, daí adianta. As pessoas vão dizer ela mais um safado. É o que vão dizer. O que vale a pena é você ser cristão. Irmão, o mundo que nós estamos vivendo está tão terrível, igual uma senhora que tomou um prejuízo de R$140 lá em Campo Grande, vendendo comida, assim, vendendo lanche. Ela tomou R$140 de prejuízo. Eu fui o único que fui lá em Campo Grande, tirei R$5 do meu bolso para pagar R$20 a ela. Falei, dona Vera, está aqui o dinheiro, nosso tamanho. Você foi o único que pagou. A maioria lá não me pagou. E ela acabou com o negócio dela. Agora ela trabalha só com o Avon. É o mundo que nós estamos vivendo, irmão. Outra coisa, o maná era orgânico e biodegradável, ou seja, ele estragava. É o que diz o versículo 20, não é isso? E o versículo 24. Isso falava para Jesus no seu ministério passageiro. 1 São João 4, verso 2, diz que aquele que prega que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. E quantas pessoas, irmão, que pregam que Jesus veio só em espírito? Você acha que Jesus veio só em espírito? Se ele veio só em espírito, ele não precisava nascer de uma mulher, né? Ele podia vir só na divindade dele. Se ele veio só em espírito, então como é que ele derramou sangue? Se ele veio só como Deus. Isso aí, irmão, é uma doutrina gnóstica. Invadiu muitas igrejas. Tem pessoas que creem que Jesus veio só em espírito. E é por isso que João escreve, olha, Jesus veio em carne. E eu vi Jesus em carne. E temos que entender, irmão, que Jesus, como maná em nossa vida, ele veio em carne e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele era carne como você. Ele não andava reclamando como nós reclamamos. Que não temos carro, não temos dinheiro, temos inveja de quem tem. Nós, a gente tem muito que se converter.
O maná, irmão, ele vinha do céu, não é isso? Diz o verso 21, de Êxodo 16. Vamos ver se é isso mesmo. Eles, pois, colhiam cada um de manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Ou seja, o maná, ele vinha de cima. Ele veio de cima, como Jesus também. Jesus foi enviado por Deus. Você não sabe, irmão, a palavra Cristo, ela quer dizer, ela vem da palavra Machia, em hebraico, Mexia em aramaico e Cristo no grego. Ele era ungido e também enviado. Cristo, quando veio até nós, tipificando aqui no maná, ele teve um ministério de 3 anos e meio, parecia um pouco maná, né? Não ficou muito tempo. Que o sol aqueceu e Cristo precisou ir voltar para o céu. Eu só estou colocando um paradoxo, irmão, para os irmãos entenderem, que às vezes um ministério, ele dura pouco tempo. Às vezes quando Deus começa a te usar, ele te leva para o céu, igual o rapaz que me ganhou para Jesus. Ele aceitou Jesus aos 15, 16 anos, com 17 anos Jesus levou ele. Às vezes é aquele irmão que a gente ama tanto, poxa, o Senhor foi levar logo ele, e foi ele mesmo que partiu. Então acontece, às vezes tem gente que tem um ministério maná. A Bíblia Sagrada fala em São João, capítulo 20, versículo 21. Jesus Cristo foi enviado para servir, assim como o maná servia de alimento para Israel, Cristo seria o nosso maná. Por isso que ele fala em São João 6, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, ele tem paz comigo, tem comunhão comigo. Mas quantas pessoas, irmão, que não gostam de culto de Santa Ceia? Porque ele só vive em pecado. Ele não gosta de comer a Bíblia, porque ele só vive em pecado. Irmão, temos que nos converter. Uma outra coisa que o maná tipifica Cristo. Ele era um símbolo sagrado. Como eu li em Êxodo 16, 33, 34, está em Hebreus 9, verso 4 também. Ele ficava dentro do Santo dos Santos, dentro da arca sagrada. Se vocês lembram do que eu falei, 4 coisas ficavam dentro da arca sagrada. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo, a vara de Moisés, aquela madeira que ele usou para desencadear pragas no Egito e abrir o Mar Vermelho. Terceira coisa, a vara de Arão, representando a eleição de Arão para o ministério. E a última coisa, o maná, representando a provisão divina. E outra coisa, isso tipificava Cristo, porque Cristo é sagrado entre nós. O que é que diz São Mateus 18, 20? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no vosso meio. Então é Ele que nos dá de comer através dos louvores. Às vezes você chega aqui tão carregado, e aquele louvor fala, o ouro eu consigo só admirar, a ti olhando posso a Deus adorar. Não é verdade? É que vai lavando a sua alma. Houve um pregador que traz uma mensagem edificante para você. Isso tudo é um maná para a nossa vida hoje. Temos que glorificar a Deus. Mateus 28, 20, Jesus diz assim, certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E outra tradução, estarei com vocês para sempre. Então não temos por que, irmão, ter medo do diabo, de mandinga, nem nada. Outra coisa, o maná, ele era alimentado por medida. Êxodo 16, 16. Mas Cristo alimentava até sobrar. Se você pega a Bíblia, irmão, em Mateus 14, Mateus 15, você vai ver 2 multiplicações de pães e sobra 12 grandes cestos. Cristo, ele superou o maná do passado. Cristo hoje te dá vida em abundância também. Emprego bom. Mas tudo, irmãos, na hora certa. Eu não quero ficar pregando prosperidade para você. Estou entendendo que prosperidade é uma coisa que precisa ser vivida, não pregada. Mas vem tempos de prosperidade em nossa vida. Mas tudo no tempo de Deus. Outra coisa, o maná, ele era particular de Israel. Era finito e tinha os seus limites em Canaã. Ou seja, se você lê a Bíblia Sagrada, que não dá para falar tudo, irmão. Inclusive Neemias 9, verso 20 fala sobre isso. Israel, quando chega em Canaã, Deus fala, acabou o maná. Por que acabou? Tem terras aí para vocês plantarem. Vão trabalhar. Tem crente, irmão, que ele está acostumado a ficar nas costas da igreja, ganhando as agendas de 50, 100 conto. Aí ele vai ver no final do mês, dá 1.500, dá 2.000. Tá bom demais. Deus fala, ó o emprego aí, tá? Acabou o maná.
Isso falando para Cristo, falava que Cristo alimentava todos. E Cristo estava sempre conosco, irmão. Se você pega São João 1, verso 12 e 13, a Bíblia diz assim que Cristo veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O verso 13 de São João 1 diz que não nascemos segundo a vontade do varão, nem da carne, ou seja, da mulher, mas pela vontade de Deus. Tem crente que fala, rapaz, eu sou um acidente de percurso, eu sou uma desgraça que tinha que estar sepultada. Irmão, é isso que o diabo quer que você creia. Repreenda esse demônio hoje em nome de Jesus. Você é raridade, você é uma obra do Senhor. O problema é que Deus tem processos difíceis às vezes na vida de algumas pessoas. Temos que continuar sabendo que não faltará maná em nossa vida. Para finalizar, irmão, Mateus 24, 14, a Bíblia diz que esse evangelho chegará do reino, será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Olha o maná aí. É Jesus. Ele é pregado hoje na tribuna dessa igreja. Ele é pregado também nas rádios, é pregado nos folhetos, é pregado na televisão, na internet. Meu canal mesmo tem centenas de pregações. Não come do maná quem não quiser. Não absorve essa palavra quem não quiser. E outra coisa, irmão, tem uma mentira no nosso meio que tem que sair, que não existe pecadinho nem pecadão. Existe. Eu vou te dizer que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Existe pecado de blasfêmia. Existe pecados diferentes. Então tem pecados na nossa vida que são para vergonha, mas tem pecados que são para condenação. É o caso da igreja dos gays. Não existe crente gay. E eles pregam que o gay vai para o céu da maneira como ele está. Torcem a palavra. Irmãos, em nome de Jesus, ai daquele que torce a palavra de Deus para o seu bel prazer. Pessoas, irmão, que pega texto da Bíblia, desse maná aqui, e fala assim, olha, Jesus, ele ordenou a multiplicação dos peixes. E diz a Bíblia que Pedro, olha só como ele torce a Bíblia. Ele pegou 153 grandes peixes e colocou dentro do barco. Então você vai trazer 153 reais para a campanha, para Jesus te abrir as portas. É as campanhas que a gente vê hoje, irmão. Hoje fala assim, temos a fronha dos sonhos. Você vai escrever no voto o seu sonho. Aí você vai levar lá para nós vamos levar para o monte, vamos lá consagrar e queimar, e Deus vai te abrir a porta. Aí você vê no meio daquela multidão, pinguinhos de pessoas que receberam vitória. Irmão, temos que parar de nos espelhar em falsos profetas. Eu quero que alguém me mostre o apóstolo Paulo com a carruagem de 0 quilômetros. Quero que alguém me mostre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, vamos nos apegar ao verdadeiro evangelho, não esse bezerro de ouro que eles inventaram aí de teologia da prosperidade. De pessoas que mandam você não pagar o seu aluguel, mas semear no ministério dele. Aí você atrasa as suas contas para adiantar dele. Isso é ladrão, irmão. Isso é falso profeta. Diz a Bíblia que eles fariam de nós comércio. E temos que parar, irmão, de ter inveja do avião que ele tem, da fazenda que ele tem, porque senão nós vamos ser bandidos igual a ele. Bandido, daqui a pouco, nós vamos começar a combinar aqui, ó, moço, ó. Eu vou revelar que Deus vai te abrir uma porta, mas você já está trabalhando, tá bom? E todo mundo vai combinar aqui que ela não está trabalhando. Aí quando você vier na terça-feira, você diz que Jesus te abriu uma porta, e você traz sua carteira assinada. Tem gente assim, irmão. Aí a moça vai, sou eu, ó, Deus pode abrir uma porta. Aí a moça volta na terça-feira e traz, ó, aqui, ó, a carteira assinada. Enganando todo mundo, irmão, e tem isso. Tem crente que ele vai olhar no seu lixo para poder saber o que você comeu e revelar dentro da igreja. Revelar, irmão, o senhor comeu pizza ontem. Deus me mostra uma úlcera. Ela chega, tá, ó.
E, papá, Deus agora está estourando. Sante o poder de Deus. Aí o irmão está cheio de gado, solta gado. Irmão, isso é palhaçada. O que tem de falso profeta, irmão? Revelando mentiras dentro da igreja. Eu conheci um que ele foi na minha casa e falou, Deus me mostrou, você mandou uma carta, não sei para quem, e a pessoa vai vir na sua casa com com um pedido de emissão de decreto de como é que é o nome daquilo? Para me prender. Falei, então tá, então manda ela trazer a carta também, eu quero que o senhor venha aqui. Eu falei com ele dentro da igreja. O que Deus está me mostrando, olha, eu falei, irmão, isso é mentira do senhor. Não vai acontecer. Ele inchou igual um sapo, falou assim, eu não estou nervoso. Crente meio gay ainda, irmão. Mas Deus está me mostrando que vai acontecer um grande estrondo. Irmão, aconteceu um grande estrondo. Ele mesmo começou a falar mal de todo mundo dentro da igreja, quis botar os traficantes para tocar fogo na igreja. O grande estrondo que ele revelou foi ele mesmo que produziu. Ele mesmo foi lá na boca de fumo falar mal da igreja para os traficantes tocar fogo dentro da igreja. Ele mesmo revelou uma mentira que ele mesmo queria da realidade. E o traficante mandou ele tomar vergonha na cara dele, eu tenho mais o que fazer do que ficar dando atenção a você. Some da minha boca aqui. Mandou ele vazar. Entendeu, irmão? Então o que eu falo com vocês, vamos tomar cuidado com esse falso evangelho, irmão. Tem maná aí, irmão, que é podre. Tem coisa que não vem de Deus. Temos que estar apercebidos para não passarmos mal. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus?